Olá, tudo bem, pessoal? Estou de volta para mais uma aula com vocês, aula de matemática. Sou a professora Deli e nossa aula hoje vamos compreender procedimentos de cálculo, tanto mental e escrito, envolvendo adição e subtração. Nada mais é do que aquelas continhas que vocês falam de mais ou de menos, né? Mas o termo correto, a palavra correta a se referir a essas contas, nós chamamos de adição ou subtração. Tá bom? Então vamos fazer alguns procedimentos de cálculo e entender como efetuar esses cálculos da maneira correta. Primeiro exemplo que eu trouxe para vocês, eu trouxe algumas adições, tá bom? Eu vou colocar aqui no quadro para a gente ver juntos, ó. A gente calcularmos juntos algumas adições. Então a gente vê vários, aqui ó, 2, 3, 4, 5, 6 exemplos aqui, tá? O primeiro cálculo, que é esse aqui, ó. Vocês notam que eu estou pedindo para a gente calcular 245 mais 56. Para me calcular, é claro que eu vou ter que fazer uma armação, que nada mais é do que isso aqui, ó. Pegar o número 245 e o 56 aqui, ó. Fazer a adição. Notaram como é que eu armei a conta, ó? Unidade debaixo de unidade, dezenas debaixo de dezena e centena. Lembrando aqui, são unidade, dezena e centena. Dessa forma, ok? Aí eu efetuo a adição. Eu calculo 5 mais 6. Pensa aí, 5 mais 6. A pensar um pouquinho como é que dá? 5 mais 6, eu vou ter quanto? 11. Olha só o 11 aparecendo aqui, tá? Lembrando que quando eu coloco 11, esse 11 é o total de 5 mais 6, mas eu não posso colocá-lo da forma que eu coloquei aí, tá? Por quê? Esse 1, esse está na unidade e esse aqui está na dezena. Eu não posso colocar esse número aqui sem antes ter somado com as outras dezenas. Então, por isso, nós falamos muitas vezes, vai 1, né? No caso, vai 1 é por causa que eu coloco aqui, deixa eu só apagar aqui para você entender, ó. Esse 1 aqui em cima foi o que subiu daqui do 11. Ó. Eu só posso colocar o número aqui embaixo quando eu somo com os outros números presentes na minha adição, tá? Então, eu coloco aqui 1, agora mais 4. Pensar um pouquinho quanto é que dá? Ó. 1 mais 4 dá 5. E 5 mais 5, 10. Ó. Do mesmo jeito aqui, ó, 10. Opa, lembra que eu falei? Não posso colocar esse 1 agora aqui. Tem que colocar onde? No próximo, a casinha que é a centena aqui, tá? E aí 10, coloquei 1 aqui, coloquei o 0 aqui, ó, né? E 1 foi aqui pra cima, junto com as centenas. 1 mais 2. 1 mais 2, já pensaram quanto é que dá? 3, tá? E assim eu faço a adição. Se eu fosse somar, ó, que tem crianças que fazem assim, ó. Muitas vezes vocês fazem dessa forma. Mesma conta, vou pegar aqui, ó, e vou fazer a adição. Eu somo 5 mais 6, 11. Olha só o que vai acontecer, ó. Somando da maneira errada. Lembrando que tá errado isso aqui, tá? 4 mais 5, 10, ó. E 2 mais nada, 2. Olha só que número eu encontrei. A diferença do número, somando da maneira errada, né? Não fazendo a soma da maneira correta. A diferença para 301, tá? Lembrando que esse aqui, ó, ele está errado, ok? Então, a gente precisa somar, somando todos os números da maneira correta e lembrando de adicionar com dezena e centena, conforme foi explicado aqui. Olha o próximo exemplo. Eu já tenho 3 algarismos, tanto no primeiro membro quanto no segundo membro da adição. Então, eu faço aqui a letra B agora. 267 mais 145. Às vezes vocês vão armar a conta, também armam da maneira errada. A gente tem que ter esse cuidado para não colocar o número, né, na posição errada. Unidade debaixo de unidade, dezena com dezena e centena com centena, nessa ordem, tá? E aí eu somo 7 mais 5, vamos lá, somando. Fica com 7 na cabeça e acrescenta 5 aí. Quanto é que dá? Já pensaram um pouquinho? Eu tenho 12, ó. Lembrando que 12 é assim, ó.
Só que esse 1 eu não coloco ele agora aqui. Eu preciso adicionar com as outras dezenas aqui. Tá? E aí eu coloco 1 mais 6. 1 mais 6, adicionando fica quanto? Fica 7. E 7 mais 4, 7 mais 4, eu tenho 11, olha. Coloco um aqui e o outro número aqui em cima, tá? Junto com as outras centenas, no caso. 1 mais 2, 3. E 3 mais 1, 4. Olha só que número eu encontrei. 412. Na próxima adição, próximo exemplo que eu trouxe para vocês, a letra C, ó. Eu tenho 589 mais 97. Olha só o que eu estou fazendo aqui, ó. Minha adição. Vou lembrar aqui, ó. Aqui eu tenho centena, dezena e unidade. Aqui eu tenho dezena e unidade. Eu estou, ó, sem unidade aqui, ó. Ou seja, a minha armação ela está errada. Se você colocar a sua adição para fazer seu cálculo dessa forma, você está fazendo errado, tá? Você não pode fazer isso. Esse número, a posição correta dele é essa aqui, ó. Deixa eu só apagar aqui para fazer da maneira correta agora para você entender. 97, eu tenho que colocar o 7 aqui e o 9 aqui, ó. Dessa forma, ok? Para poder efetuar a adição da maneira correta. Aí sim eu começo sempre da minha direita para a esquerda. Então aqui 9, nunca comece desse lado, ó, 5, também vai dar errado. Eu vou começar da maneira errada, ó. Desse lado aqui, ó, da setinha, tá? 5, 8 mais 9, ó, 17, e 9 mais 7, 16. Não faço adição dessa forma, começando desse ladinho aí, não. É desse aqui, ó, dessa setinha preta aqui, tá? É desse lado que eu tenho que começar a minha adição. Então, vamos lá, começar da maneira correta, para mim não fazer errado as adições que me for solicitada, tá? Aí eu começo a conta, ó. 9 mais 7, ok? 9 mais 7, 16, ok? Coloco 6 aqui, lembrando que eu subo próxima dezena para cá, ó. 1 mais 8, 9. E 9 mais 9, já pensaram um pouquinho quanto é que dá? 9 mais 9, eu tenho 18. Lembrando que o 1, novamente eu vou colocar aqui, que ainda falta calcular com a centena. Então, 1 mais 5, 6. Olha só como é que eu efetuo a minha adição, ok? Eu tenho o número 686, tudo bem? Vamos lá para o próximo exemplo, a letra D, ó. Como é que a gente calcula a adição? Letra D eu tenho 746, né? 746 mais 280. Olha só. Unidade debaixo de unidade, dezena com dezena e centena com centena. Aqui eu já tenho zero no meu cálculo, ó, né? Na minha adição. Então eu vou calcular aqui 6 mais 0. 6 mais 0, eu tenho 6, tá? Lembrando, ó, não tive que subir nenhum membro para cá, porque só deu 6, ok? Então não preciso colocar nenhum númerozinho aqui em cima. 6 mais 0, 6. 4 mais 8, a pensar um pouquinho quanto é que dá? 4 mais 8, eu tenho 12, ok? 1 mais 7, a pensar um pouquinho quanto é que dá? 7 mais 1, né? Aqui, ó, 7 mais 1 ou 1 mais 7, tanto faz. Eu tenho 8 mais 2. Olha só o que aconteceu na minha adição aqui, ó. Deixa eu só passar um tracinho, você não se confundir com a que tá do lado, ó. Aqui eu não tinha passado das centenas, aqui eu já encontrei outra, entrei outra classe, né? Os milhar, ó. Ficou 1026 meu resultado. Pode acontecer isso também. Por isso que é importante você sempre começar das unidades, depois dezenas, e lembrando de levar e somar com as demais antes de você registrar o cálculo aqui. Aí sim, eu posso registrar aqui, como deu 10, eu posso deixar esse 1 aqui, porque não tem mais nada para mim acrescentar aqui. Então, ficou 1000
e 26. Tudo bem? Olha o próximo exemplo, a letra E. A letra E eu tenho 105 mais 9, ok? Então, eu vou colocar aqui, ó, 105 mais 9. Olha só o 9 onde eu coloquei na minha adição. Dessa forma eu faço meu cálculo, tá? 5 mais 9, ó, só tem unidade. Então, eu posso deixar aqui livre, ó, colocar unidade debaixo de unidade. E assim eu armo a conta, que a gente chama isso aqui de armar, né? Minha adição. 5 mais 9. Eu tenho quanto? 14. Lembrando que esse 1 coloca aqui, ó, para me somar com a próxima. 1 mais 0. 1 mais 0, já descobriram quanto é que dá? Pensaram já aí? Quem falou 1 acertou. 1, não é isso? E aqui 1 mais nada, eu não tenho mais nada para acrescentar aqui. 1, eu faço repetir aqui, ó. Lembrando que o sinal da adição é essa cruzinha aqui, ó. E assim eu efetuo as minhas adições. Próximo exemplo, quero que você pense um pouquinho aí, ó. Você vai ter o número 589 mais 24. Você vai fazer dessa forma, tá? Último exemplo que a gente tem aí, ó. Começando das unidades, tá? Aqui é o membro. Eu chamo de parcela, lembrando, ó. E aqui eu tenho a soma ou total na minha adição. Então, a primeira parcela é 589 e a segunda é 24, ok? 589 mais 24. 9 mais 4, eu tenho 13, ok? Deixo 3 aqui, coloco 1 aqui em cima junto com as outras dezenas, tudo bem? Que a gente costuma fazer, vai 1, né? Ou sobe 1, que vocês costumam dizer dessa forma entre vocês na escola, muitas vezes. E fica 1 mais 8. 1 mais 8, eu tenho 9. E 9 mais 2, 9 mais 2, tenho 11. Coloco esse 1 de novo aqui para somar com as outras, no caso, a outra casinha que é a centena. 1 mais 5, 6. E assim efetuo a adição. Lembrando de armar a conta sempre dessa forma, unidade com unidade, dezena com dezena e centena com centena. Não escreva de qualquer jeito, ó, assim no caderno. Muitas vezes vocês fazem apressado dessa forma. E não é legal, porque esteticamente você pode se confundir aqui, ó. Você soma o 9 com nada aqui, o 8 com 4 e o 5 com 2. Porque você armou da maneira errada, tá? Então é interessante você, até a armação, você fazer de maneira organizada, da maneira certa. Porque se você escrever de qualquer jeito, você pode se confundir na hora de somar, tá? No seu caderno sempre fazer de maneira organizada, não dessa forma desorganizada, tá bom? Que isso vai ajudar no seu cálculo e você compreender como efetuar da maneira correta os cálculos presentes na atividade ali que você está realizando, tá bom? Eu fico por aqui, te aguardo na próxima aula. Mas não esqueça de acessar a plataforma Eduque para você ter acesso a essa aula e muitas outras. Tchau, tchau!